Muito bem, pessoal, aqui estamos nós de novo, começando o nosso terceiro bimestre e nós vamos começar falando sobre a indústria cultural e as mudanças na concepção de ser humano nas relações sociais. Na verdade, a gente está retomando, né, o ponto em que nós terminamos a nossa última aula e a gente vai mostrar hoje, de uma maneira muito breve, né, porque essa é uma aula introdutória, das principais críticas que a modernidade sofreu dentro da filosofia, dado as muitas mudanças sociais, históricas, inevitavelmente, a filosofia ela se debruça sobre os fatos acontecidos no sentido de refletir, né, no sentido de pensar os contextos, as relações, os termos que se apresentaram e os impactos, né, de tudo isso. O que permite, claro, sempre fazer reconstruções e a gente repensar estruturas sociais, estruturas de relacionamentos humanos. Né? O foco principal desse nosso bimestre, a gente se volta sobre a questão dos direitos humanos, sobre a questão dos direitos individuais, sobre as questões de valores a respeito de como o homem se constitui na sua relação com o outro, o que é, na verdade, um desdobramento daquilo que a gente já tinha visto, né, a respeito daquela visão de Hegel. Né? Tanto que aqui o nosso foco principal é falando sobre o impacto da indústria cultural, e a indústria cultural ela aparece dentro daquele nosso mapinha que a gente tinha colocado lá atrás, naquele processo evolutivo, né, que Hegel havia descrito, e que a gente foi colocando uma série de outros elementos ali que ajudaram a contextualizar. Né? Então a gente tem aquela evolução das culturas, conforme Lúcia Santaella havia descrito, né? A cultura oral, escrita, impressa, a cultura das massas, a cultura das mídias. A gente viu que nesse processo evolutivo a gente tem aqueles três modelos, né, de modo de ser da cultura, que é a construtiva, defensivo-passiva e a agressivo-defensiva. Os modelos eles vão se alternando de acordo com o nível de próprio desenvolvimento das ideias e dos conflitos que vão gerando ali dentro daquelas ideias, né? A gente viu que quando a gente tem uma ideia predominante, também vai acabar predominando uma cultura construtiva, que na medida que outras ideias divergentes e impositivas vão surgindo, a cultura ela vai migrando paulatinamente para uma cultura defensiva-passiva e na medida em que você tem um conflito direto de ideias e de conceitos, a gente acaba entrando numa cultura agressivo-defensiva. E isso, né, em termos de desenvolvimento histórico, a gente pode ter períodos muito longos, né, em que uma determinada cultura prevaleça. E a gente tem os próprios avanços, né, da tecnologia em todos esses momentos. A própria tecnologia ela ajuda a dar um salto nas culturas, né? E a própria tecnologia, por sua vez, ela é desenvolvida na medida em que a gente tem um avanço da ciência. E nesse processo, a gente vai pegar especificamente a fase da cultura de massas. Por quê? Essa fase é muito importante para a nossa análise por dois motivos. Primeiro, o tempo de mudança de cultura, a partir da cultura de massas, ela começa a ficar cada vez mais acelerado. Como a gente já havia falado antes, da cultura de massas a gente passou para a cultura das mídias, da cultura das mídias a gente passou para a cybercultura. Mas essa mudança de fases culturais, a diferença de tempo entre uma para outra, ela foi bem mais curto do que as três fases anteriores. Né? Enquanto, claro, todas elas continuam existindo, mas enquanto da cultura oral para surgir a cultura escrita, o período foi imenso. Né? Da cultura escrita até a cultura impressa, a gente teve aí mais de 1000 anos, né, decorridos. Da cultura impressa para a cultura de massas, a coisa se tornou mais rápido por causa do próprio impacto tecnológico de fabricação.
A cultura impressa, ela já mostrava um modelo que apontava para o que a cultura de massa poderia ser, porque ela apresentava o modelo industrial. E o modelo industrial, ele é diferente do modelo artesanal, né? Antes a gente tinha as corporações de ofício na Idade Média, em que o que você tinha? Geralmente você tinha ali pessoas que faziam trabalhos manuais, que desenvolviam excelentes trabalhos. Nós tínhamos grandes artífices, grupos que trabalhavam, mas a gente não tinha máquinas que substituíam várias pessoas e que tinham um nível de precisão maior, né? Então, todo o processo produtivo ele ficava nas mãos de artífices. Enquanto que a partir do momento que a gente tem ali a prensa de Gutenberg, a gente começa a ter outras máquinas como o tear sendo desenvolvidos, a gente passa a ter uma substituição, né, de muitos trabalhadores, por um lado, por causa do tipo de manufatura realizada, mas a gente começa a ter também uma padronização na medida que a gente tem uma maior precisão, porque máquina, a produção dela é uma produção por repetição, né? Esse é o grande forte dela. E a cultura de massa ela já vai surgir justamente quando a gente tem um período de revolução industrial já muito avançado, né? E muito bem desenvolvido. O modelo industrial ele acaba se tornando um modelo que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ele acaba se tornando um modelo ágil, rápido, efetivo, capaz de se espalhar muito rapidamente, mas ele tem, por sua vez, um nível de diversidade muito maior do que aquele conjunto de artífices poderia desenvolver os seus próprios produtos, né? E dado a isso, né, aliás, a gente até vai ver a diferença depois entre a cultura de massa e a indústria cultural, mas é nesse período em que a gente tem o surgimento da indústria cultural. E esse período ele é marcado por três grandes correntes de pensamento que estavam relacionadas à Revolução Industrial, ou se vendo como uma consequência negativa da Revolução Industrial, ou vendo na própria Revolução Industrial elementos positivos, né? Então a gente tem na base, na parte mais alta da pirâmide, o hegelianismo, que vem do Hegel, que a gente já tinha visto, toda aquela ideia evolutiva dele a partir de tese, antítese, síntese, ela se torna um modelo predominante em várias visões, e inclusive ela é aplicada à ideia da Revolução Industrial justamente por causa dos conflitos de classe, né, entre a burguesia e a crescente nova classe, que era do operário, né, que passa nas cidades grandes, ela passa a substituir a classe dos camponeses. Eu estou passando de uma maneira muito rápida aqui, porque na verdade aqui a gente está numa fase histórica, né, e a gente está sobrepondo os elementos filosóficos sobre as características históricas, né? Então é um super overview que eu estou passando aqui. Em contrapartida, a gente tem o freudismo, não é Fordismo, né, mas o freudismo, derivado de Freud aí, que foi uma das grandes influências que a gente já vai ter ali no século XIX e XX, né? E justamente essa questão de descobrir a ação do subconsciente, descobrir a ação do inconsciente, e ver o impacto orgânico, o impacto nas ações, o impacto comportamental, né? Então, a análise de Freud sobre os impactos da indústria na vida da sociedade, a mudança da sociedade a partir de novas tecnologias, o impacto que isso estava causando, foi um dos grandes trabalhos de Freud, né? E o marxismo, né? Embora de Hegel e de Freud a gente já tenha falado, a gente ainda não falou de Karl Marx, nós vamos falar no próximo bimestre, quando o tema, né, vai ser a filosofia política e econômica. Então aí a gente vai contextualizar Marx muito melhor lá, mas é, Marx ele é posterior a Hegel e ele vai trabalhar com as ideias de Hegel. Enquanto Hegel trabalhava a evolução da consciência, Marx ele vai trabalhar o desenvolvimento econômico, social, político, cultural a partir do uso material dos recursos
né, e da mão de obra e da força produtiva. Então, se por um lado a gente pode falar ali que Hegel estava olhando para o desenvolvimento da consciência, a gente vai ver o desenvolvimento do materialismo em Karl Marx. Isso a gente vai ver com mais detalhes depois, mas o fato é que Karl Marx ele foi extremamente importante e impactante para esse período, né, e para o desenvolvimento de toda uma reflexão sobre a vida, sobre a cultura, sobre o desenvolvimento e sobre a possibilidade de que os nossos modelos de vida estivessem passando por uma grande transição e talvez eles não fossem os melhores. Esses três movimentos, digamos assim, intelectuais, eles compartilham de uma visão, embora cada um deles em um nível diferente, mas eles compartilham uma mesma visão, a de que estruturas sólidas estavam em estado de ruptura, né? Ou seja, a unidade das grandes instituições, família, Estado, o clero, as estruturas que eram a base da cultura e a própria cultura, que eram consideradas estruturas sólidas, elas estariam cada vez mais acelerando em um estado de ruptura. Tanto que uma das frases que Marx emprega e que passou a ser muito utilizada, principalmente na contemporaneidade, é que tudo que é sólido se desmancha no ar, né? E isso, essa percepção da aceleração, essa percepção de que a solidez das coisas ela começava a ruir, era tanto visto como algo positivo, né, no sentido das grandes revoluções que poderiam trazer um estado de coisas melhor, mas ela também poderia ser vista como algo negativo, principalmente nos estudos da psique, né, em que as estruturas sólidas, ao ruir, elas poderiam produzir também uma ruptura no nosso estado de equilíbrio, né, trazendo aí consequências muito grandes à nossa saúde psíquica. Enquanto que Hegel via também, a partir do nível do desenvolvimento da consciência, uma evolução que não poderia acontecer apenas a partir de um estado sólido. Então, todo estado sólido, para ele, inevitavelmente, não importava o tempo que levasse, ele chegaria num momento de ruptura, né? E a revolução seria a maior expressão dessa ruptura, né? O momento em que um estado estabelecido entra em ruína e muda a posição de poder em relação a um novo estado, né? Que supera as suas contradições e traz algo novo, né? E no caso de Marx, a própria relação da economia, da estrutura política, das estruturas sociais e do como elas se articulam, os modelos são altamente questionados nos seus impactos e naquilo que eles podem produzir de ruim e de negativo, né? Então, esse conjunto de visão, ela vai avançando e não vai deixando de haver críticas. A gente começa a perceber o que? Um movimento cada vez mais acelerado da indústria, onde nós temos uma indústria que produz cultura, mas ela produz uma cultura acrítica, ou seja, uma cultura que não é voltada para a própria crítica do modelo de vida, e muito menos da própria indústria. E mesmo quando esse modelo critica a indústria, ele é usado pela indústria como produto, né? É muito comum você ver, por exemplo, a venda de camisetas que criticam o sistema e que criticam a própria indústria que fabrica as camisetas. Mas a gente vai lá e compra, né? Então, esse modelo é um modelo acrítico, né? Ele incorpora as críticas e transforma elas em produto. Mas, ao mesmo tempo, ela é padronizada. Por quê? Pela própria limitação da máquina, né? A máquina industrial ela é capaz de fabricar uma grande quantidade, mas ela não consegue gerar diversidade, né? Até porque ela está sendo criada para um consumo, mas um consumo de massa. E nesse sentido, a indústria cultural
ela é diferente da cultura de massa, por quê? A cultura de massa, ela produz cultura, mas como expressão crítica da vida. Ela é criada no meio do povo, ela é criada no momento. Aquilo que a gente viu quando a gente abordou Hegel a respeito do Zeitgeist, né? O espírito do tempo daquela época, o nível de consciência daquela época, ele naturalmente vai produzir cultura. Né? E isso é uma cultura de massa, mas é uma cultura que é a expressão crítica da vida. É uma cultura que ela expressa diversidade, né? E ela existe para ser exercida e não apenas consumida. Então há uma grande diferença entre a cultura de massa e a indústria cultural, mas qual é o problema? O problema é que a partir de um certo ponto, a indústria cultural começa a criar a cultura de massa. E a cultura de massa, ou seja, o povo que cria a cultura de massa, eles se tornam consumidores de uma cultura criada. Então a gente tem um processo inverso. A indústria que deveria criar bens de consumo, ela começa a gerar bens culturais. E a população, o povo, ao invés de criar cultura, começa a consumir essa cultura criada e vendida. Então isso, ela vai gerar uma série de críticas. Né? Existe todo um movimento, né, que a gente vai ver mais para frente, que é chamada Escola de Frankfurt, em que ela desenvolveu a chamada teoria crítica, né? Em que a partir das críticas que a gente viu daquele grupo hegelianismo, freudismo e marxismo, a gente vai ter a construção da chamada teoria crítica, que vai se desdobrar sobre esse movimento da indústria cultural, no sentido de criticar e de analisar os impactos em termos de despersonalização da cultura e no tipo de problemas que isso pode gerar na sociedade, em tempos presentes e, claro, em tempos vindouros. Né? Uma das consequências, né, inevitáveis disso acabaria sendo apontada por Garrett Morgan como o surgimento de 8 modelos diferentes de organização social, em que a gente tem a organização vista como máquinas, ou como organismos, ou como cérebros, ou como culturas, ou como sistemas políticos, ou como prisões psíquicas, ou como fluxo de transformação, ou como instrumentos de dominação. Né? Então veja, só por esse quadro a gente já começa a perceber duas coisas. Primeiro, o como que a cultura ela começa a ser despersonalizada, uma vez que ela já não é mais uma cultura orgânica, né, criada dentro das sociedades, mas ela acaba sendo criada como modelos divididos entre si e que podem ser aplicados em diversos contextos e desenvolvidos em diversos contextos. Né? E isso passa a se tornar o quê? Culturas utilizadas dentro das indústrias, cultura utilizada dentro das empresas, e muitas vezes aplicada em cidades, aplicada em grupos sociais diversos, né? Com os mais variados impactos, porque ela não vem de baixo para cima, mas sim de cima para baixo. Né? Então, nesse contexto, é claro, a gente tem uma série de movimentos culturais que realmente surgem de um movimento crítico de tudo isso, como, por exemplo, a Semana de Arte Moderna, o modernismo, o realismo no Brasil, são todos movimentos que eles tentam criticar esse modelo de indústria cultural e demonstrar, às vezes até pelo choque, o que a cultura está se transformando quando ela sai das mãos do povo e ela se torna um produto nas mãos de uma indústria. Né? E por outro lado, ela também tenta se tornar libertária quando ela passa a usar a estrutura industrial para se difundir, mas ela não perde o seu caráter crítico. E é aí que a gente vai ter uma série de obras de arte, né, que inclusive a gente mostrou algumas como resultado do impacto de Freud, né, como as de Salvador Dalí,
a Janita Malfatti, todo o cubismo de Picasso, são modelos que eles tentam fazer uma crítica sobre a vida moderna e apontar para caminhos que não são os caminhos padronizados de uma cultura criada pela indústria. Né? Esse conjunto, o que vai virar isso? O que são esses 8 modelos e como que isso ainda tende a se esfacelar ainda mais dentro de uma estrutura social? A gente vai ver na nossa próxima aula. Ok, pessoal? É isso por enquanto e até semana que vem.